Boa noite, sejam bem-vindas ao Estéticast. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a doutora Eduarda, que é advogada especialista em direito estético e de saúde. Duda, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Vou te chamar de Duda, tá? Já Pode vou me avisar. chamar de Duda, não tem problema. Duda, fala um pouquinho a respeito da tua experiência. Da onde que surgiu essa questão de sair do direito, aquele civil, convencional, para a área da estética? Tá. Eu sou a doutora Eduarda, né? Vocês já me apresentaram. Eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Privado, que abrange em outras áreas do direito. Também sou pós-graduada em Direito de Processo do Trabalho, né? E resolvi fazer a especialização em Direito Médico, Odontológico da Saúde e da Estética para atuar frente aos profissionais de saúde, né? Com os profissionais de saúde que realizam a harmonização facial. Então, hoje eu tenho um escritório, né? Esse escritório a gente faz outras áreas do direito, mas eu fico na frente dessa área, né? E prestando assessoria, consultoria jurídica para os profissionais de saúde que atuam dentro, né, da área da estética, com injetáveis, enfim, os procedimentos estéticos. Ótimo. E é uma área que está crescendo bastante e necessita, né, desse apoio, dessa assessoria, né, Duda? Necessita porque hoje no Brasil a gente consegue contar nos dedos os advogados que são de fato especialistas nessa área, né? Porque não é simplesmente, não é uma área que a gente consegue, que qualquer advogado consegue atuar. Não é só uma responsabilidade civil que está em jogo, né? Uhum. Então é muito além disso. Envolve uma técnica, você tem que saber mais ou menos como funcionam os procedimentos para poder também numa defesa aí jurídica saber ter esse respaldo, né? De forma mais concreta. E né? já pegando esse gancho, Duda, eu posso chamar ela de Duda, tá? Já explico o motivo. Mas já pegando esse gancho, nós sabemos que outras profissões, além, por exemplo, dos dentistas, né? Nós estamos falando aí de biomédicos, de enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, outras profissões também podem fazer hoje, trabalhar com os injetáveis. Mas, puxando esse gancho, o que você aconselharia para começar, para quem está começando nessa área? Tá, é muito importante essa pergunta, porque a maior parte da população, né, hoje, não sabem que outros profissionais da saúde, como biomédicos, enfermeiros, dentistas, podem realizar, né, a harmonização facial. Então, isso é muito importante. O meu conselho, assim, para quem está começando, é saber o seu código de ética. Cada profissional de saúde tem seu código de ética e disciplina, tem seu conselho, né, que rege aquela classe de profissionais. Então, saber a fundo o seu código de ética, onde eu posso atuar, né, qual é a minha área de atuação, até onde, qual é o limite de atuação que aquele profissional pode. Dentro de cada legislação, dos né? Isso. Outra coisa muito importante também, que sempre sai na mídia aí de uma forma negativa, né? Saber lidar, o profissional saber lidar com a intercorrência. Não basta só ele ser capacitado e ser habilitado para fazer aquele procedimento estético. Ele tem que saber lidar com as intercorrências. E mais importante, praticamente, que a gente sempre fala, que eu sempre estou lá no Instagram dando dicas sobre isso, é a documentação. O profissional documentar tudo que ele faz, tipo, todo o procedimento que ele fizer, ele ter isso tudo documentado, assinado, ter os termos direitinho, porque isso evita litígios, evita processos, né? Não que isso vai evitar completamente, porque o direito de cada um entrar de processar alguém é único, então todo mundo tem esse direito, né? Mas você tendo a documentação certinha, assinada, vai ser muito melhor de poder defender você e até buscar uma improcedência em relação a isso. Com certeza. Duda, em relação a essa documentação, que tipo de documentação que os profissionais, né, da área da estética devem ter? A gente sabe, principalmente, né, levando agora também para minha área do marketing, né, que existem vários viés ali, várias documentações que o profissional ele tem que estar seguro, né? Até questão de uso de imagem e tudo mais, para a gente utilizar nas redes sociais, né? Na propaganda, enfim. Que tipo de documentação que a gente pode estar utilizando, e é importante, né? Já pegar a assinatura dos pacientes, porque, né, eu conheço várias profissionais assim que só atende, não assina um contrato, não assina uma autorização de uso de imagem, nada nesse sentido. E quais são os riscos, né, que a pessoa está correndo, o profissional, em fazer isso?
Tá. Lá no escritório, a gente trabalha com 7 documentos essenciais, né? Eu sempre prezo muito por esses 7 documentos, porque garantem, como eu falei, né, que garantem a prevenção, né, Sim. de litígios, enfim, processos, e ajudam, auxiliam numa defesa, né? Então, o primeiro documento que eu acho que é extremamente essencial é a ficha da anamnese, porque é onde você, de fato, vai conhecer aquele paciente, saber se aquele paciente é um paciente problema, por exemplo, né? Porque você vai descobrir ali se ele sofre de algum distúrbio de imagem, de ansiedade, de depressão, enfim, né? Que Se isso usa algum tudo medicamento, né? isso tudo influencia no procedimento, né? Sim, e muito. Então, exatamente. E aí tem o contrato de prestação de serviços, que nada mais é aquela prestação de serviços ali de forma pactuada, né? Então, Até para falar com relação à questão do resultado, né? Porque a paciente vem com uma expectativa que ela vai sair dali a Grazi Massafera. E às vezes não é isso que vai acontecer. Então, eu acredito que até nesse contrato deva ter alguma cláusula nesse Sim. sentido, né? sim, o contrato ele vai prever todas essas cláusulas, inclusive o que é a expectativa e o que é a realidade, né? Que tem que estar alinhado a essas duas situações para não ocorrer, né, eventual briga lá na frente, que a paciente venha reclamar que não ficou com a cara da Gisele Bündchen, né? Sim. Então, isso vai estar tudo pactuado. Tem o termo de consentimento, que é aquele TCL, TCLI, que sempre falam essas siglas, que é o termo de consentimento livre, informado e esclarecido. Que é onde vai, de fato, estar lá tudo que a profissional vai fazer. Então, por exemplo, eu vou aplicar um Botox. O que é o Botox, né? Eu preciso saber o que vai ser aplicado em mim. Então, esse termo é o termo que descreve tudo. O que é o Botox, como ele vai funcionar, reações que pode acontecer depois da aplicação, inchaço, eritemas, né, avermelhidão, hematomas, porque a gente sabe que, por exemplo, o preenchimento labial, tem gente que fica com inchaço 4 dias. Eu sou edema uma grande. pessoa, inclusive, né, eu sou uma pessoa que fico extremamente inchada. Isso já é meu, né? Sim. Então, eu fico muito inchada, mais dias do que às vezes até o profissional falou, vai ficar 2, 3 dias inchado, eu fico 4, 5. É normal, E a porque cada um pessoa- tem uma anatomia diferente, né? Exatamente. Isso, e daí o cliente, o paciente vem no consultório e ele não se conhece. É a primeira vez que ele vai fazer um procedimento. Né? Você já conhece a sua reação ali com relação ao Sim, produto. exatamente. Daí ele fica todo inchado, vai começar a achar que já aconteceu alguma Reclamar, coisa né? errada. Já acha foi que é uma alguma- intercorrência ou algo do Exatamente. tipo. Exatamente. Então, aí, continuando sobre os termos, que tem bastante termos, né? Só que eu falo assim para os meus clientes, né? Que são documentos extremamente importantes. Então, tem o termo da LGPD também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. que aquele paciente ele precisa saber, ter ciência de como estão sendo tratados os dados, né? Tem o termo de autorização e uso de imagem. Esse eu acho que é o mais polêmico, tá? Por quê? Porque existem 2 tipos de termos de autorização de imagem, né? O primeiro é aquele que vou dar um simples exemplo de mim, que é mais fácil, né? Eu vou até a clínica de estética e vou pagar pelo procedimento. Não vou ser modelo, não sou influencer, vou pagar por esse procedimento. Cheguei lá, paguei pelo procedimento, vou fazer, aí tem o termo de autorização de imagem, vou assinar, consentir, certo? Ótimo. Beleza, feito o procedimento, a doutora X foi lá e postou o antes e o depois. Ok. Só que 3 dias após eu ter assinado, né, e a doutora ter postado esse antes e depois, e eu não quero mais que esteja lá esse termo, esse antes e depois, eu posso pedir para a profissional retirar a minha imagem do perfil dela, e ela precisa fazer isso urgentemente. Tipo, precisa fazer. Mesmo a pessoa tendo assinado. Mesmo tendo assinado. Por quê? Porque foi de forma gratuita. Né? Sim, ela Por que não que eu falo recebeu que por isso, né? Exatamente. Por que eu falo que é polêmico? Porque tem muitas clientes que fazem procedimentos estéticos com influencers, né? Com Sim. modelos. Tem muito isso, né? Sim. Eu quero começar a fazer preenchimento labial. Uhum. Vou pegar aí 5 pessoas para fazer como procedimento. paciente modelo. Às vezes nem cobra, né? Sim. Ou não cobra, ou cobra só o produto, ou às vezes oferece o produto e ainda paga um valor para pessoa, às vezes quem é mais famosinho e tal, né?
Aí, essas pessoas, sim, têm um contrato diferenciado e tem um termo de autorização de imagem diferenciado. Por quê? Porque daí não pode a profissional de saúde realizar a postagem do antes e depois dessa pessoa, e essa pessoa querer retirar depois, porque a gente pode estabelecer no contrato uma imposição de multas, né? Sim. Pode acarretar multa. Então, Sim. assim, eu forneci para você a minha imagem, né? Recebeu Não por posso, isso? eu recebi e não, só que eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, não quero mais que você Sim. vincule aí nas redes sociais, né? Então não pode. Por isso que eu acho que esse é um dos mais polêmicos, porque talvez para vocês vocês não tenham visto, mas a gente mexe muito com isso, né? Então diariamente tem a cliente que liga, meu Deus, tal pessoa não quer mais que eu veicule nas redes sociais o procedimento, né? E aí eu falo, tá, mas a gente tem um contrato, Sim. né? Tem uma multa imposta. Então, assim, tem um tempo determinado. Então, não Sim. pode simplesmente falar, né, que não quer. Ou dei uma consulta gratuita. Por exemplo, quando não pega, de fato, o rosto todo da paciente. Por exemplo, o labial a gente coloca só os lábios. Também entra nessa questão? Essa também é uma pergunta muito polêmica. Na minha opinião, sim, tá? Por quê? Por mais que a gente não vá, por exemplo, como é que eu vou explicar pra você? Por mais que a minha boca seja uma boca, vamos supor, universal, é parecida com da fulana X, vai realizar a postagem. Mesmo que só apareça a minha boca, eu falo pro profissional de saúde pedir igual autorização de imagem e discriminar o que está sendo postado, né? Porque não pode ser uma autorização de imagem para postar em todos os lugares, né? Então, eu instruo sempre a pedir autorização de imagem mesmo assim. Tá, tudo bem, é um dente. Ninguém vai saber que aquela boquinha é o dente da Sim. Eduarda. Sim. Mas vamos evitar, né? Sim. Então, a gente trabalha tanto preventiva quanto, né? E já vou aproveitar esse gancho, porque nós estamos, inclusive, implantando isso no consultório, e a doutora Eduarda, que também é minha advogada, a questão da documentação online. Então, isso também auxilia muito, e é uma forma segura, né? Sim, hoje existem vários sistemas, né, que nos dão essa segurança. Inclusive, eu uso no meu escritório para os meus clientes assinarem documentos através do sistema. Só que tem que ser um sistema que Sim. tenha uma confiabilidade para você poder tratar os dados da pessoa lá dentro também. E a assinatura tem que ser válida. Por exemplo, se chegar um processo, né, e a gente assinou tudo online. A gente vai lá no sistema, pega o contrato, todos os documentos e vai anexando no processo. Tem que ter pelo menos uma validade jurídica, Sim, né, sim. para isso. Então, Mas tem sistemas que Tem. hoje fazem, e que é muito melhor às vezes do que um monte de papel, né? Porque Sim. são bastante contratos e termos que nós temos por segurança. E depois que a doutora pega no pé, né, e fala, assina, a gente deu andamento nessa questão online, que é muito mais prático e mais seguro. Não só para quem está fazendo, mas para quem faz também o procedimento, para quem está recebendo. Então, tanto para as pacientes quanto para nós profissionais termos um respaldo, Deus me livre, um eventual futuro processo, né? Exatamente, e é uma questão que eu vejo muita dificuldade das profissionais, né, da área da estética, isso já com relação também às minhas clientes, né, que a gente conversa muito a respeito, né, principalmente por conta dessa questão do marketing, é fazer com que a paciente, ela assine este documento. Sim. Então, eu acredito que seja importante que você possa conscientizar a sua paciente de que, de fato, esse documento é importante para você, como profissional, e para ela como paciente. Com Porque certeza. se caso vir a acontecer alguma reação alérgica, algo nesse sentido, ela também ter esse conhecimento. E, já falando a respeito disso, uma outra pergunta também, este documento que você falou que ela assina ali com relação a todos os... pode Isso, as ocorrer. intercorrências, as questões químicas que tem dentro As do produto. reações. Isso. A paciente, ela tem uma segunda via, ela recebe isso ou fica somente com a clínica? Sim, eu acho importante, tá? Eu sempre falo, eu sempre, inclusive, prezo por isso, né? Para que ela leve a via dela e no consultório, na clínica, ou o próprio profissional de saúde que não tenha consultório, não atue em clínicas, mas que deve ter a sua documentação também, guardar, porque isso fica para ela falar que sim, eu fui informada,
né? E não adianta ela rasgar o documento e falar, não fui informada, porque o profissional vai ter a assinatura dela lá, Sim. a data, né? Falando, ela foi sim informada, inclusive ela assinou, consentiu com tudo isso, né? E é isso. Maravilha. Tem mais 2 documentos ainda que falta falar, que eu acho muito importante, que não são todos os profissionais que usam, né? Que é o prontuário, que é assim, o prontuário é aquele documento que você vai alimentar todas as vezes que o paciente voltar para um retorno, ou por exemplo, o Botox tem 2 sessões. Então, mesmo nessas 2 sessões só, tem que assinar esse prontuário. O que foi feito? O que foi feito hoje? Ó, data tal, foi aplicada a toxina botulínica, tarará, né? Tem que o profissional de saúde assinar e o paciente também assinar, porque é muito importante. É como se fosse o prontuário, sabe o prontuário? Sim, né? igual o Vocês prontuário de sabem, hospital. Prontuário de hospital. Tudo que foi aplicado, de que forma. Se na hora, por exemplo, olha, na hora surgiu uns roxinhos. Escreve lá, surgiu um roxinho, mas Sim. reação esperada, né? Por conta das picadinhas, Botox, por Nós exemplo. fazemos uma descrição de tudo que aconteceu, se houve ou não alguma intercorrência. Exatamente. O que eu faço muito em prontuários, por exemplo, preenchimentos, né? Eles sempre vêm com uma etiquetinha da Anvisa, os preenchimentos. Então, a gente eu particularmente tiro a etiqueta da Anvisa e colo no próprio prontuário da paciente, né? Com a data. Eu já fui num profissional que ele fez isso com o Botox, colocou ali Também vem com a etiqueta, a gente cola a etiquetinha da Anvisa, porque, doutora, meu preenchimento não durou. Tá aqui o preenchimento, o número do registro, tem que ter tudo certinho. Então, até porque existem muitos produtos hoje em dia que não são legalizados, que não tem registro. Então, é legal ter essa etiqueta, eu sempre colo no prontuário. É bacana. E essa questão que tu falou de descrever o que aconteceu no procedimento é muito importante. Eu tava fazendo captação de conteúdo numa clínica de estética e chegou uma paciente falando assim, eu tive aqui fazendo um peeling, uma limpeza de pele e uma mancha aqui, ó, surgiu na minha pele. Aí a profissional bem assim, não, mas já tava? Ela tem certeza, não tava? O que fez ela, né, mostrar de fato pra pessoa que já estava ali? As fotos que ela tirou. Exato. Antes do procedimento, para fazer o antes e depois. Dela foi lá, buscou a foto, olha aqui, ó, já estava. Porque senão a pessoa, ela já ia entrar, porque, né? Fotos também são documentos, né, doutora? São documentos. E isso é muito importante, tá? Porque assim, já volto também no gancho que a gente estava falando de sistema, né? De você assinar online, porque às vezes, de fato, é muitas folhas. Por exemplo, eu tô falando de 7 documentos. Contrato tem 10 páginas, por E às vezes elas não querem assinar tudo isso, querem. não tem paciência nem para ler. É isso que eu queria, é o ponto que eu quero chegar. A paciente não tem paciência, né? Pra ler direitinho o que tá lá. Às vezes assina rápido, fala que não leu, né? Ou na maioria dos casos, não quer assinar. Não vou assinar porque é muita coisa, muitas folhas, não vou ler. Confio em você. Confio em você, dá até medo. O golpe tá aí, cai quem quer. Nunca confie, vocês profissionais de saúde principalmente, nunca confiem no paciente. Nunca confiem em paciente. Porque isso pode trazer um problema muito grande para você. Porque, por exemplo, se você não tem tudo documentado, por exemplo, que é o que você acabou de falar. Se você não tem a documentação para comprovar, vai ter que aceitar aquilo dali. Ou você aceita, porque de fato não tem o que fazer, ou numa eventual ação, processo, né, num processo, o advogado não tem nem documento para apresentar a defesa, vai ter que apresentar a defesa só do direito mesmo, não matéria de fato, né? Uhum. Contando o que aconteceu, mas daí vai do juiz analisar e ver se você está falando a verdade, né? Então, assim, é muito complicado não ter os documentos assinados. E o último documento, inclusive, só para a gente fechar esse gancho das documentações que a gente oferece no escritório, é o termo de finalização e satisfação de resultados. Que esse também, todo mundo fala, mas pra quê? Sabe, eu gostei do procedimento, eu não vou assinar, não vou dar o meu feedback. É aí que você se engana, porque é muito importante você ter o feedback da paciente. Olha, Com gostei, certeza. me senti melhor,
sei lá, ela pode até falar, mudou minha vida, a gente escreve, né? Mudou minha Sim. vida. E Tudo muda bem, é um mesmo. feedback. Mudou pra melhor? Perfeito. Sim. Porque isso, por exemplo, num processo judicial, eu sempre trago isso mais pro processo judicial, porque tem muito... Gente, tem gente que entra com processo por nada. Por exemplo, essa manchinha. Sim. Entraria com processo e talvez daria até um dano moral, um dano estético, Sim. né? E o dano informacional por conta do não ter os documentos, né? Então, e aí por mais que no processo judicial, ela vai lá e fala assim, eu não gostei do procedimento, Sim. achei horrível, péssimo, enfim, não gostei do procedimento. Mas aí você vai lá e você vai ter esse termo de finalização e satisfação de resultados, Dizendo que ela amou. dizendo que ela amou, inclusive assinado por ela, a data lá, tudo certinho. Sim. E aí, né? Quem que tá certo e quem tá errado? Exato. Porque Então, tem assim, gente que age na maldade também, Com né? certeza. Exatamente. Eu lembro até, inclusive, que uma vez tu comentou comigo que fez um procedimento, um preenchimento, ficou maravilhoso, e a pessoa veio chorando, reclamando que não tinha... Foi. Só pra ganhar mais Ganhou, preenchimento de graça. Foi numa clínica parceira um tempo atrás. Na verdade é porque ela queria uma boca gigantesca e por mais que nós explicamos 1 ml não vai deixar sua boca igual a da Angelina Jolie. Ela bateu o pé que não, porque eu tinha prometido, a gente não promete nada. Minha advogada já falou 1000 vezes, não prometa nada pra ninguém. Mas às Pra vezes ganhar. pra não arrumar briga, a gente acaba fazendo isso, mas por incrível que pareça, foi a única paciente que eu acabei discutindo, porque eu fiquei bem inconformada com a postura e atitude dela. Espero que ela esteja assistindo mesmo, não posso citar nomes, mas minha ela vai advogada com tá aqui, mas ela vai ver, Ela com né? certeza vai se Você identificar. ganhou seu ML de graça, mas não tem problema, a gente tá E ali pra fazer o acontece, né? melhor. E acontece. Porque nós lidamos com pacientes, com Tem pessoas. gente que é picareta. E tem de tudo, Eu né? podia falar isso? Tem. Mas tudo bem. Sim, Mas é aquele chamado paciente problema. Paciente A problema. gente já sabe que ele vai ser um paciente problema, né? Vocês já Exato. sabem identificar, né? Vocês Sabe. já estão cansados de... Aquela pulguinha que atrás da orelha que a gente fala. E sempre Ó, acontece. até é legal comentar isso, de uma cliente minha, inclusive. A paciente chegou e já não quer assinar o contrato. Ah, esquece. Já não quer assinar o contrato. Não quer assinar a documentação, mesmo online, gente. Então você espera o quê dessa pessoa? Vai dar problema. Que já tá querendo, né, ser... Aí a gente pega. E daí a gente entra nessa questão de posicionamento. Se Exato. posicione. Você não precisa aceitar tudo a troco de dinheiro. Eu vou atender porque, afinal de contas, é um procedimento a mais que entra no meu faturamento. Sim. Só que você, tá ganhando ali o valor do procedimento. Mas daqui a um pouco você pode ganhar um processo. E as causas, né, desse processo, E os era valores... isso exatamente, isso que eu ia falar. Você, às vezes, ali tá recebeu, sei lá, R$1.500, R$2.000 pra executar aquele procedimento. E aí, chega um processo de R$50 mil. E daí? O que você vai fazer? Eu costumo dizer que nem todo dinheiro é válido. Nem todo dinheiro vale a pena. Então a gente tem que aprender a dizer não pra elas. E não só aprender a dizer não, mas condicionar. Por exemplo, eu sempre bato nessa tecla. Condicionem a execução do procedimento com a assinatura do contrato, dos documentos. Sim, Tudo obrigatoriamente. bem que esses documentos que eu citei aqui não são documentos que você vai assinar tudo de uma vez só. Porque tem documentos que nem o último, que é o satisfação de resultado, você vai assinar na última consulta, no retorno, pra ver se tá tudo bem. Então, é um processo, é um históricozinho ali do paciente. Mas tem que assinar. Fulaninho, você esqueceu de assinar o termo. Volta aqui, vamos assinar rapidinho, sabe? Perfeito. Não, começa a condicionar. Quando você começa a condicionar a execução do procedimento com a assinatura dos documentos... Até porque a profissional é você, né? Exato. Então, Exatamente. essas são as suas condições. E você precisa aprender a dizer não, que nem a doutora Karen falou. Tem que falar não, tem que saber falar não. É o seu que tá em jogo, né? Exatamente. E assim, como a gente estava comentando sobre não ter não querer assinar, não ter documentação, num processo judicial é muito mínima a chance de você conseguir reverter isso, sem documentação, Sim. né? Vamos puxar o gancho agora um pouquinho. Uma polêmica também, né? Essa é uma lá, das cheio das maiores. Todas polêmicas, tem, né? Que é a bendita lei do ato médico. Para que profissional da área da saúde que trabalha com injetáveis hoje
Conhece. Olha, Por favor, nos conte. na verdade, assim, essa lei do ato médico, todo mundo, assim, né, fala, ai, é polêmica, por quê? Porque ela é privativa da classe médica, né? Os profissionais de saúde que atuam na ROF, na harmonização orofacial, que são os biomédicos, enfermeiros, dentistas, lógico, dentro do seu limite de atuação, Sim. eles também podem executar esses procedimentos injetáveis que são os minimamente invasivos, né? Não são procedimentos invasivos que nem a da classe médica, que é Cirurgias. órgãos, como é que chama? Acometem órgãos. Isso, órgãos internos. Isso. Então, assim, são procedimentos minimamente invasivos. Isso não está descrito lá, né? Então, assim, a lei do ato médico, na verdade, ela é usada muito para reserva de mercado desses profissionais médicos que, nesse mundo aí, né, desse corporativismo aí, eles querem reservar a execução de qualquer procedimento, seja um preenchimento labial. Tudo, eles seja- querem tudo para eles. Então, né, que a estética é só deles. A estética é só deles, né? Que dentista não pode realizar estética, ROF, né, harmonização facial, que o biomédico não pode. Que o enfermeiro também não pode. A gente. Deixa eu falar como enfermeira agora, porque eu adoro tocar nesse assunto. A gente pode fazer um acesso venoso central, passar um catéter PIC, mas querem nos proibir de fazer um botox com uma agulha de 3 milímetros. Eu fico em choque com isso. E sempre a gente fala capacitados, né? O profissional não tem que ser adianta só ter a capacitado, formação, não é? diploma, Exatamente. pelo chat GPT, né? Pelo amor de Deus, galera do O chat GPT. se formou pelo chat Não. e querer fazer os procedimentos, né? Capacitados. Mas, como a doutora estava falando, cada classe tem uma legislação. Então, eu como enfermeira tenho uma legislação diferente de COFEN, como né? biomédica e de como agora e futura dentista. Então, cada um tem uma legislação e cada um pode mexer com uma coisa. Não é banal desse Exatamente. jeito. É isso que eu ia comentar. Cada profissional da saúde, seja ele quem for, tanto enfermeiro, dentista, biomédico, fisioterapeuta, cada um possui um conselho, né? Um conselho de classe. Cada um possui resoluções, atos normativos, tem a legislação. Então, assim, precisa atuar dentro dos seus limites. Dentro dos Sim. limites que, né? Que de fato, por exemplo, É seguro, né? o dentista não pode fazer automodelação, por exemplo. Mas o enfermeiro pode. Sim. Então, assim, o dentista vai fazer porque o enfermeiro pode? Não, Sim. né? Por enquanto, né? Então, assim, essa lei do ato médico, ela é privativa da classe médica. E eu, assim, na minha humilde opinião, ela é usada para reserva de mercado. Sim. A gente não vê sempre por aí que aqueles outdoors façam procedimentos estéticos com o seu médico. Não faça com os não médicos, que eles fazem questão, né, de falar não médicos. Não médicos a gente não pode falar um palavrão, mas o Dr. Catani fala muito isso, que é, inclusive, né, também um advogado dessa área. E essa reserva de mercado hoje, agora, vamos citar uma coisinha que a doutora já deve estar bem acostumada, vou falar até para a câmera. Você lá no hospital, Deus me livre, sofre um acidente, tem um trauma de cabeça e pescoço, sabe quem vai te atender? O bucomaxilo. Você acha que o médico põe a mão? Não. O neuro te manda ali para ressonância, para tomo, fala, chama o buco. Sim. E a responsabilidade é do bucomaxilo. Então, assim, muito se fala hoje, tô puxando as sardinhas para os dentistas, assim, mas muito se fala hoje dessa questão das cirurgias, que o buco não está apto. Na hora que o bicho pega, é o buco que vai te consertar ali, viu? E essa é a grande contradição, sabe por quê? Porque esses profissionais, agora a gente tá falando dos dentistas, né, dos cirurgiões dentistas. Porque esses profissionais podem fazer as cirurgias, consertar um nariz. Um jogador de futebol quebrou o nariz. Dentro do hospital. Pra onde ele vai? Pro buco, maxilo, Exato. no hospital, certo? Então, por que os cirurgiões dentistas podem realizar esse tipo de cirurgias por questão de saúde e não pode realizar a mesma cirurgia
Por na questão estética. estética. Por exemplo, a rinoplastia. Exato. Ali ele vai fazer uma rinoplastia naquele jogador que quebrou o nariz. Muito provavelmente, na hora ali. Exato. E por Só quê? que porque Que foi na um estética. trauma. Exatamente. Mas a gente sabe por quê, né? A gente tá falando isso aqui, ó. Dinheiro. Procedimentos estéticos são particulares. Em 90% dos casos. Dificilmente hoje um plano de saúde aceita um esse procedimento estético. Então, estamos falando de reserva de mercado por dinheiro. Isso é polêmico, mas é óbvio. É muito citado por aí. E quem sabe, né? Quem sabe daqui a alguns dias, meses, a gente tem uma novidade aí na área dos aguardem. cirurgiões dentistas para liberar as cirurgias estéticas vedadas pela resolução 230 lá do CFO, né? Perfeito. Que é cirurgião dentista não pode fazer rinoplastia, não pode fazer lifting, né? Não pode fazer... que mais? A automodelação, por exemplo. Cervicoplastia. A cervicoplastia. Que hoje nós temos alguns cirurgiões bucomaxilos, né? Que têm as liminares Exatamente. autorizadas, né? Uhum. Inclusive, beijo, doutor Felipe, nosso buco, próximo convidado. dono do meu nariz. Então, nós temos hoje, né, os cirurgiões, alguns cirurgiões dentistas bucomaxilo focando nisso, né? Porque tem que ter essa especialização hoje para atuar com isso, que tem essas liminares. Mas teremos muitas novidades ainda, né? Assim, as liminares, elas... A gente não pode falar que elas são... que o profissional vá conseguir. É muito difícil de conseguir. Sim. Os que conseguiram, sim, eles conseguem realizar os procedimentos estéticos, cirurgias estéticas faciais, tranquilamente, numa boa. Perfeito. Mas os que pretendem serem, né, fazerem cirurgia estética da face, eu aconselho a aguardar um pouquinho. Porque quem sabe, agora já tem uma discussão aí, a gente não pode nem se posicionar muito em relação a isso, não entrar no mérito, mas já existem várias discussões, inclusive dos conselhos, né, do Conselho Federal de Odontologia, que tende a liberar, a autorizar. Então, não vai mais precisar de liminares, né? Não vai precisar, porque já vai estar liberado. E eu sou totalmente a favor. Ótimo. Muito obrigada. Duda, aqui no nosso podcast, no Estetcast, a gente tem um quadro que é o Trend ou Tremenda Furada. Tá. Então, assim, a Karen, ela vai fazer algumas afirmações pra você e você vai responder se é uma trend, se é algo válido, que sim, tem que ser dessa forma, ou é uma tremenda furada. Corre, não faz desse jeito, porque não é assim que funciona, tá? Vamos lá. Fazer procedimentos que não são autorizados pela sua legislação. Tremenda furada. Não ter documentação da paciente. Tremenda furada. Pelo amor de Deus, não façam isso. Escutou, né? Pedir autorização de imagem para todos os procedimentos. Trend. Expor tudo nas redes sociais, mesmo sem saber se a paciente autoriza. Tremenda furada. Isso acontece muito, né? Acontece. Aí o marketing tá cobrando. Olá. Antes e depois. Aí o marketing fica me cobrando e a gente precisa passar para paciente. Mas né? você sabe que tem, como a gente estava comentando, né? Que tem cada conselho tem as normas e diretrizes para o profissional seguir. Sim. Por exemplo, dentista não pode postar durante. Uhum. Só pode postar antes, E depois, com o nome, o CRO, Sim. tudo certinho. Então, assim, existem questões de publicidade que o profissional precisa saber. Né? Certo. Não é postar tudo que acha, Sim. né? A legislação também não permite que poste com sangue. Exatamente. Alguns O procedimentos próprio mais Instagram- O próprio invasivos. Instagram tem essas diretrizes, né? Exato. Você sabe bem. Sim. E Além valores do- também, né? Que além da advogada, eu também tenho marketing, né? Então, assim, eu tô respaldada. Graças a Deus. Ter um respaldo jurídico na sua clínica. Contratem. Indispensável trend, tá? Essa é indispensável. Bora bater aqui o martelo, porque precisa. Precisa ter uma consultoria jurídica, mesmo que você esteja começando e Sim. não tenha ainda uma clínica, ou, por exemplo, tá começando. E a gente sabe que começar não é fácil, Com né? certeza. Mas, gente, tenham pelo menos a documentação, porque a documentação é a base de tudo. Ela é 95% do seu procedimento. E você oferece esses serviços Eu também. ofereço. Não só a consultoria jurídica, né?
Mas a documentação também, quem quiser somente a documentação, a gente faz, obviamente, especializado para aquilo que você desenvolve, para o procedimento que você executa direitinho, né? Faz pra você. Não é aqueles, internet, Genérico. vou pegar na internet. Gente, modelo. pelo amor de Deus, não cometam essa gafe, porque eu pego muitos contratos e documentos de internet que não, assim, que são extremamente carentes de informações. Extremamente carentes de informações. Que ao invés de te ajudar, te prejudica. Tá? Então não façam isso. Duda, você falou ali com relação a essa questão, né? Mesmo que a pessoa está iniciando, a profissional está iniciando, ela já é importante ela ter essa documentação, né? Sim. Até porque eu sempre falo muito com relação à troca do pneu do carro, né? Da roda do carro. Quando a gente está com ele andando, é muito mais difícil do que você começar já certinho com toda essa documentação, né? Então é extremamente, de fato, muito importante que as profissionais, por mais que ela, qualquer momento que ela esteja hoje dentro da carreira dela, né? Nessa área, já com essa documentação em dia. E, frente a essa questão, aonde que elas podem te encontrar para entrar em contato, saber mais a respeito do As teu minhas trabalho? redes, né? Isso. Antes de falar as redes, eu vou falar assim, gente, eu sempre falo que a documentação, ela é como se fosse um seguro. Sim. Você paga, por Pra exemplo, não usar. pra não usar. Mas se você precisar, ele tá lá, não tá? Sim. É igual Então o a plano de documentação saúde. é isso. A gente paga pra não usar. Exatamente. Então, assim, não adianta você começar a atuar principalmente nessa área da estética sem documentação, sem uma documentação válida, sem uma documentação personalizada, sem uma documentação boa pra você, né? Uhum. E E aonde que isso. elas podem te encontrar para, de fato, saber um pouco mais a respeito do teu trabalho, quem sabe fazer essa consultoria, para quem está iniciando, está nos assistindo, né? Quer já se respaldar com essas documentações. Ó, meu Instagram do escritório é VEG Advogados, né? @VEG Advogados, assim como lê mesmo, bem tranquilinho. E o meu pessoal, onde eu também posto várias dicas, tô sempre lá à disposição, é eduardaveiga._. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, né, no nosso canal do YouTube, o @ da doutora, do escritório, para vocês entrarem em contato e pegar mais informações a respeito, né? É isso. Muito obrigada, doutora Eduarda, minha advogada. E também posso falar, gente, ela é minha cunhada. Todas vocês que me acompanham Já nas sabe, redes né? sociais já sabem disso. Já Eu tenho esse sabe. privilégio. Então, muito obrigada pelo aceitar o convite, né? Estamos muito felizes. E é um assunto muito importante, não só para nós, mas para as pessoas também terem Sim. essa noção, outros profissionais, né? E contratem a doutora. Gente, eu que agradeço vocês por esse espaço, né? É muito legal falar sobre direito e estética ao mesmo tempo, porque eu gosto pouco, né? Então, são assim, acho que eu uni de fato o útil ao agradável, né? Sim. Eu amo procedimentos estéticos, sou adepta, não minto, amo mesmo, e por isso que eu defendo tanto. E deixa eu falar, sou eu que cuido desse rostinho lindo, desculpa. É verdade. Ó, os créditos, os créditos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Vocês são incríveis. E eu desejo muito Obrigada. sucesso pra vocês. Amém. Pra nós. Volte Amém. sempre que quiser. Vou voltar aí. É isso, estamos finalizando. Deixe o seu like, compartilhem, comentem. Muito obrigada por hoje. Tchau. Tchau, tchau.